Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Só tá com frio? Não. Tá gostosinho, tá? Tá fresquinho, né? Tá bom, tá? Solzinho. A Dulce já falou hoje sobre esse sol. Coisa boa. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao tema proposto pela igreja, né? Para a gente trabalhar. E eu, particularmente, tenho crescido muito no relacionamento com Deus, referente a essas questões dos dons espirituais. Tá? Nós estamos fazendo isso na escola bíblica e nós também estamos pregando a palavra do Senhor referente a esse tema, dons espirituais. É um tema que muitas vezes passa desapercebido pela igreja, né? Diante de tantas coisas que nós temos visto dentro do mundo evangélico. E sem conhecimento, sem estudo, sem um aprofundamento desse tema, às vezes a gente não coloca esse dom em prática. Algumas pessoas também não sabem quais são os seus dons, mas o importante é que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que abriu o seu coração para Jesus, o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem pelo menos um dom. Um dom. Dom espiritual, dom da palavra, dom de serviço. E nós precisamos colocar esses dons para edificar o corpo de Cristo. Esse é o principal fator, porque o Espírito Santo dá o dom à igreja, ou seja, cada um de nós, como falou a Dulce, nós somos a igreja. Então você tem um dom. Esse microfone está alto, cara? Pode abaixar um pouquinho, porque senão... Som. Melhorou? Agora melhorou, não? Baixou um pouco, estava muito alto, não estava? Eu estava aqui no retorno, aqui estava alto. Então, irmãos, eu quero trabalhar com vocês sobre dons espirituais. Irmãos, Deus tem nos dado vida. Deus tem nos dado vida e vida com abundância. Essa é o que Deus preparou para mim e para você, filho e filha de Deus. Vida e vida em abundância. Porém, Deus tem nos dado essa vida, mas alguns têm desperdiçado a vida. Aí você pode me falar assim, pastor, mas Deus tem me dado vida, e como é que eu posso desperdiçar essa vida? Eu vou responder para você. É quando nós não colocamos os nossos dons, quando nós não colocamos os nossos talentos para a glória do Senhor. Ou seja, quando eu e você estamos dentro do corpo, fazemos parte do corpo, mas nós não colocamos esses dons a serviço do reino de Deus. É um desperdício de vida. Nós estamos a desperdiçar a vida quando isso não acontece em nós. Por isso é muito importante que você busque qual é o seu dom. Que você ore buscando a Deus a direção e que o Espírito Santo revele a você qual é o seu dom para que você seja um agente de serviço dentro do corpo de Cristo. Porque só assim nós podemos dar significado à nossa vida. Só assim nós podemos fazer com que o corpo de Cristo fique mais coeso. Trabalhe em união, em unidade. Mesmo diante da diversidade de dons. Porque o corpo é só um. Mas várias são as partes desse corpo. Então cada parte desse corpo é um dom. E quando nós não colocamos esse dom para fluir dentro do corpo de Cristo, nós estamos desperdiçando vida. Talvez você possa falar assim, pastor, mas eu já venho ao culto. Pastor, você pode falar assim, talvez eu venha à escola bíblica uma vez ou outra. Pastor, talvez eu seja líder de um ministério. Pastor, você é pastor, você é diácono, você é lá do som, você é baterista. Tudo isso é muito importante, mas talvez esse não seja o seu dom. E você precisa descobri-lo para que você exerça o ministério que Deus deu a você
de forma autêntica, verdadeira, e isso é percebido quando nós vemos as pessoas exercerem os seus dons. Não é você que fala que tem, não é você que se promove, mas as pessoas observam em você, verificam de você que algo de você está fluindo, algo de você está brotando. Isso é dom. Isso é muito bom a gente ter. Porque os olhos dessas pessoas brilham, o coração inflama, e ela tem dedicação para se esforçar nessa situação. O que está pegando aí, parceiro? Está tudo bem? Eu estou na frente do tela? O negócio está bom. Beleza. Então, irmãos, não desperdice a sua vida. E ela passa muito rápido. No corpo de Cristo não tem espaço para ficarmos parados. Para virmos só ao culto, sentar, ouvir uma mensagem, louvarmos ao Senhor, entregar nossos dízimos e ofertas, ir embora para casa e na semana que vem voltar novamente da mesma situação. Não é isso, não é essa vida que Deus tem para você nem para mim. Deus tem muito mais para nós como servo e serva de Deus. Filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, regenerados. Você tem um dom. A pergunta é: o que eu estou fazendo com esse dom? Eu enterrei, eu coloquei diante do Senhor. É nós que precisamos responder para nós mesmos diante de Deus. Quantos de nós temos desperdiçado a nossa vida quando nós não colocamos nossos dons a serviço do Senhor? Você pode já fazer uma reflexão. Eu estou vivendo 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, tenho desperdiçado minha vida porque eu não tenho colocado o dom a serviço do corpo de Cristo. Você tem ideia, que já foi falado aqui, que dom é o quê? É dom é uma prenda, é uma dádiva, é um presente de Deus para você. Quando nós não colocamos esse dom para fluir, nós estamos falando para Deus: Deus, o que tu me deu é para ficar somente comigo. É muito bom para mim, mas não para o outro. Talvez nós falamos para Deus assim: Deus, o que tu me deu é muito bom, mas não é o que eu queria, então eu não uso. Nós estamos sempre a reclamar de Deus, mas o problema não tem nada a ver com Deus. O problema tem a ver conosco. E muitas das vezes não queremos colocar o dom para fluir. O dom em ação, o serviço. E todo mundo tem um dom. A igreja, ela funciona como uma grande engrenagem. E essa engrenagem precisa de ajuste. Precisa trabalhar certinho. Porque aí a máquina consegue fazer o seu desenvolvimento e ser utilizada para o seu fim. Mas quando tiramos uma peça daquela engrenagem, aquela engrenagem já não funciona normalmente. Funciona talvez precariamente, com um buraco, com um vazio. E muitas vezes a igreja funciona assim. Por quê? Porque alguém que tinha aquele dom, que era parte daquela engrenagem, ele se omite, ele sai de cena. Ele não age, ele não está em ação, não está em atividade. E a igreja muitas das vezes está perecendo em determinada área, que talvez seja o dom que Deus deu a você, mas você, por omissão, não coloca esse dom para serviço da igreja. Nós precisamos analisar a nossa vida sobre isso. Exatamente o que é o dom. Nós vamos passar alguma coisa, só uma questão de introdução. Nós vamos falar sobre esses dons, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, pode abrir, acessá-la. Tá bom? Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso,
precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito, a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, para outra, dá poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito, poder para fazer milagres, e outra receber o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e o que não vem dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que esta língua quer dizer. Porém, preste atenção, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. O primeiro dom que nós podemos trabalhar aí, mas antes de falar nesse dom, eu quero que você preste atenção nessas frases. Nas coisas essenciais, concordância. Nas coisas secundárias, tolerância. Porém, em tudo, irmãos, o amor. Muita gente tem falado de dons, tem falado de dons, tem falado de dons. E muitas vezes sei que vocês não concordam com um tipo de dom, outro tipo de dom. Isso não está em jogo aqui. Eu quero que você descubra, a minha oração é que você busque qual é o seu dom, que você seja identificado com esse dom e que você sirva para a glória do Senhor através do dom que Deus deu a você. Esse é o meu maior objetivo e minha oração. Nas coisas essenciais você precisa concordar. Nas coisas secundárias, tolerância. Porém, em tudo, ame. Ame. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar em equilíbrio. Equilíbrio. John Wesley usava muito essa frase aí na hora que poderia dirigir a igreja falando sobre essa questão de dom. Nas essenciais, concordância. Na secundária, tolerância. Mas em tudo, o amor. A definição de dons espirituais é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Seu dom. Para que serve o dom, irmão? Para quê? Para ser usado aonde? Na igreja. E quem é a igreja? Nós. Isso quer dizer então que eu tenho uma responsabilidade com a minha irmã Jaqueline. Eu tenho uma responsabilidade com o meu irmão Rui. Eu tenho uma responsabilidade com o meu irmão Tony. Porque está falando ali é qualquer talento potencializado por quem? Pelo Espírito Santo. Por Deus. E usado. Ele não te potencializa para você ser forte, ficar forte, cada dia mais forte e pronto. Ele potencializa com um propósito. E esse propósito é usar dentro do ministério da igreja, ou seja, dentro do corpo de Cristo. Então o dom ele tem um porquê de ser usado, de edificar pessoas, porque nós somos igreja. Talvez você tenha um dos dons que nós vamos falar aqui. E pessoas estão carentes da área que você tem o dom. E quando você não coloca isso em prática, você está deixando de usar o dom pelo qual ele veio, pelo qual ele foi dado a você, o presente. Dom não é estar desconectado da sua personalidade. Muita gente pensa que agora eu tenho o dom de curar, agora
eu já deixei de ser o Evandro, agora sou o doutor curador. Acho que agora vou começar a derramar cura para tudo que é lado. Não é isso, não é nada disso. Você não deixa de ser quem você é, porque Deus derramou em você um tipo de dom. A, B, C ou D. Até mesmo porque entendemos que não há um melhor do que o outro, porque todos são importantes. Porque um supre o outro. Porque se alguém tem palavra de sabedoria, o outro tem palavra de conhecimento. Se um tem o dom de curar circunstancialmente, não sempre, mas em algumas circunstâncias, o outro tem o dom de falar profecia, de proclamar a palavra de Deus, de trazer conhecimento, de trazer crescimento espiritual para a tua vida. E isso o corpo de Cristo vai sendo o quê? Edificado. E o que significa a palavra edificado, pastor? Crescimento espiritual. Aqui é um despertar para você acordar. Opa, peraí, eu aceitei Jesus, sou uma pessoa que nasci de novo, regenerada. E agora? Agora é trabalhar, é serviço, colocar o seu dom em prática. Todos precisam trabalhar. É um trabalho mútuo. É a engrenagem. É a engrenagem. Todos trabalhando, todos fazendo alguma coisa. Mas você não é desconectado da sua personalidade. Você continua sendo quem você é. Simples assim. Mas colocando o dom a serviço do corpo de Cristo. O primeiro dom, palavra de sabedoria. Habilidade de penetrar em um assunto ou tema, vendo a questão em seus variados aspectos e comunicando o sábio conselho da palavra de Deus. Onde está isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Nós acabamos de ler. É aquela pessoa que sabe de um determinado assunto, de um tema, e vendo determinada questão em seus variados aspectos, ela comunica de forma o quê? Sábia. Trazendo um conselho da palavra de Deus, uma direção para você. Hoje estava conversando com uma jovem, perguntando como ela estava. Ela me falou, e eu dei uma palavra para ela de aconselhamento. Da palavra de Deus, eu falei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Percebi o tema, verifiquei o assunto e aconselhei de forma sábia dentro da palavra de Deus. Irmão, como nós estamos carentes dessa palavra de sabedoria dentro do seio da igreja. Uma palavra sábia, uma palavra que vai te conduzir ao crescimento espiritual, uma palavra que vai te dar a direção para que você seja um servo, uma serva melhor. Palavra de sabedoria. Essa habilidade de penetrar no assunto, de falar as coisas da verdade, conselho da palavra de Deus. Palavras de conhecimento. Habilidade de acumular e reter uma provisão de conhecimento da palavra de Deus para atender necessidades disponíveis. Há necessidades na igreja? Muitas. Você tem conhecimento de alguma área, uma provisão, um conhecimento da palavra de Deus? Então atenda aquela necessidade. Coloque as coisas para funcionar. Pastor, eu sei dessa área. Pastor, eu conheço muito dessa área. Eu tenho conhecimento dessa área. Eu já estudei essa área profundamente. Posso dar um trabalho, um ministério, ajudar um ministério a crescer, a se desenvolver. Mas muitas das vezes não colocamos as questões da palavra de conhecimento para ação. Fé. Consegue ler aí, ô? Patrícia, consegue ler para mim? Um tipo especial de fé que habilita o seu consumidor de ter a visão do que Deus deseja ser feito e a inabalável confiança de realizá-lo apesar dos obstáculos. Olha aí. Eu sei que todo mundo tem fé, não? Quantos aqui tem fé? Todos têm fé, não é isso? Porque fé é um pilar para a salvação. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos fé. Não é verdade?
Porque pela fé sois salvos, mediante a fé, não é isso? Somos salvos, diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos fé para ser salvo. Nós temos fé porque agrada a Deus. Mas essa fé é um outro tipo de fé. É um dom que a pessoa confia. É habilitada a ter a visão de Deus, que Deus deseja ser feito. E ela deposita toda a sua confiança inabalável. Muitos missionários têm esse tipo de dom, a fé. Rapaz, mas você vai por esse caminho? Sim. O que Deus está falando? Deus já confirmou no meu coração. É esse passo a ser dado. Mas rapaz, está tudo contrário, mas é esse. Deus já confirmou. É aquela fé que muitos não têm esperança, mas aquele que tem esse dom acredita que vai acontecer. Por quê? Porque é vontade de Deus, mesmo diante dos obstáculos colocados. É a fé inabalável. Algumas pessoas que andam com essas pessoas se sentem impulsionadas a cada vez ir mais longe. Não é verdade? Você conhece alguém assim? Alguém que tem essa fé? Ou qualquer coisa fala, rapaz, isso aí vai dar certo. Isso não é assim. Não dá nem vontade de andar com ele. Não sabe nem se ele realmente é crente mesmo, né? Isso aí, rapaz, já vi dar tanto errado, tanta igreja, mais uma igreja vai dar errado. Rapaz, não dá para compartilhar nada com essa pessoa. Mas até aquele outro tipo de pessoa que tu fala, compartilha com ele o negócio. Irmão, é isso mesmo, vamos orar, porque tem tudo para dar certo, a gente vai avançar nessa área, a gente vai conquistar, a gente vai avançar na proclamação do Evangelho em Portugal. Por quê? Por causa do tipo de fé. É um dom. Abre o seu coração para esse tipo de pessoa. Ele vai te impulsionar a concretizar aquilo que Deus está colocando no teu coração. É fé. É fé. É inabalável a confiança de realizá-lo, apesar dos obstáculos. Muita gente, quando tem os obstáculos, tem as dificuldades, não era isso não, então vou desistir. Não tem o dom da fé. Tem fé, mas não tem o dom. Compreendido, irmão? Está aí tranquilo? Estou sentindo um irmão tão caladinho, tão assim. Vamos lá. Qual outro? Dom de curar. Esse dom de curar, irmão, habilidade, quem vai ler? Tony. Vamos embora, Tony. Habilidade de inovar, Invocar em seu auxílio o poder restaurador de Deus, de tal maneira que as pessoas em necessidade recebam apoio. Olha aí, invocar em seu auxílio. Então não é dele que sai, não? É invocar em seu auxílio. Senhor, eu te invoco, Senhor. Eu vi esse dom ocorrido quando nós fomos fazer a viagem para o Haiti, lembra? Nós fomos num lugar onde era muito complicado trabalhar. Era uma área onde o voduísmo era mais trabalhado lá na área do Haiti, onde nós fomos nesse dia. Foi lá que minha esposa machucou o tornozelo. Foi lá. O negócio era tão pesado, mas tão pesado. Muita gente passou mal. Minha esposa teve um acidente lá, caiu, fraturou o tornozelo em 2 lugares. Não foi um momento fácil para nós, estávamos no campo. Mas nós sabíamos que tínhamos que dar continuidade ao trabalho. E nesse mesmo local nós vimos o poder de Deus ser manifestado através desse dom aí de curar. Acontece toda hora? Não, mas Deus tem os seus momentos de fazer acontecer esse dom de cura. Veio uma mãe muito desesperada com seu bebê, haitiana. Os médicos estavam lá atendendo, porque nós fomos 40 pessoas, em diversas modalidades, médico, enfermeiro, dentista, professor de educação de futebol, pessoas que trabalhavam com criança, enfim, fomos 40 pessoas em equipe. E a equipe médica estava lá atendendo. O doutor pegou a criança, a mãe muito desesperada, trouxe a criança para ele, botou numa mesa, ele examinou, veio a outra enfermeira também, fez os primeiros socorros, aquele negócio todo, e a criança já não estava mais conosco. Não sei se já tinha falecido ou não, eles não conseguiram detectar isso, mas estava muito doente. Então, uma das enfermeiras pegou essa menina e levantou aos céus.
E a oração dela foi assim: Senhor, nós já fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Agora nós entregamos essa criança nas tuas mãos. Colocou a criança novamente na mesa. E essa criança deu um choro. Um choro. É o dom da cura que Deus pode manifestar numa circunstância, para que o nome dele seja glorificado. Dom da cura. Vem, Senhor, em meu auxílio, porque nós já fizemos tudo que podia fazer. O poder restaurador de Deus, de tal maneira que as pessoas em necessidade recebam a cura. A menina estava em necessidade. Ela solicitou a Deus: vem o meu auxílio, para que eu possa ser agente. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se você não pegar nada dessa mensagem, pega isso aqui. O Evangelho só tem significado na nossa vida se tiver Jesus na nossa vida, ajudando o outro que está também com Jesus. O Evangelho na nossa vida só tem significado se Jesus que nós temos no nosso coração abençoar o outro que também tem Jesus no coração, aqueles que não têm Jesus no coração e até os confins da terra. O Evangelho é isso. O Evangelho não pode ser nada diferente disso. Do escuro. Operar milagre. Habilidade de realizar atos sobrenaturais que glorificam a Deus e autenticam a mensagem de salvação aos descrentes. Às vezes manifestadas em enfrentamento a espíritos maus. Muitas das vezes vamos enfrentar problemas, dificuldades. O Haiti, ele foi um berço para mim. Ele foi uma questão muito interessante. Teve certa noite que nós fomos cercados na casa onde nós estávamos. Pessoas queriam invadir a nossa casa para roubar nossas coisas, saquear nossas coisas. E à noite as pessoas caminhavam em volta da casa onde nós estávamos. Para levar tudo aquilo que nós levamos para entregar para as crianças que lá estavam. E nesse momento nós começamos a intensificar as orações. Levantamos de madrugada, começamos a orar, a buscar o Senhor, leitura da palavra, consagramos a nossa vida ainda mais ao Senhor. E nas outras noites nós não vimos mais isso acontecer. Operação de milagre. Operação de milagre. Atos sobrenaturais que glorificam a Deus. E além disso, autenticam a mensagem de salvação dos crentes. As pessoas pensam que é só para levantar pessoas que estão enfermas, questão do milagre. Essa oração que fizemos, mas não é só isso. O milagre, ele tem um porquê. Sabe qual é o porquê do milagre? É anunciar a mensagem salvadora de Jesus aos descrentes. Esse é o milagre. Não é para engrandecer o teu nome, não é para fazer nada disso. É para falar: Jesus tem poder sobre todas as coisas. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o significado do milagre. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Profecia. Ser inspirado por Deus para partilhar a palavra de Deus através da pregação, trazendo instruções e conselhos que promovam o crescimento espiritual. É isso aqui que eu estou falando para você. Profecia. Profecia é isso aqui, é transmitir a palavra de Deus a fim que toque no seu coração para produzir o quê? Crescimento espiritual. Promova o crescimento espiritual. É isso. Tem aqueles que vão falar: o ano vai acabar em 2053. É possível? É possível que se fale das coisas futuras. É possível. Deus pode dar uma direção a uma pessoa que possa falar, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas mais do que isso, é a mensagem que você está anunciando de Deus, a fim de trazer instruções e que promova o crescimento espiritual. Você tem que sair daqui pensando: o pastor falou tanta coisa sobre dom, qual é o meu dom? E se você identificar o seu dom, você já sabe o que tem que fazer. Tem que fazer o quê?
Pode falar forte. Usá-lo. Vai trazer crescimento para você, quando você usar o seu dom. Quando a pessoa receber a ministração, intermédio de você, do seu dom, crescimento da outra pessoa. É promover isso. É edificação do corpo de Cristo. Profecia. Discernimento. Irmão, como nós estamos carentes desse dom nas igrejas. Habilidade de perceber entre a verdade e o erro. Verdade bíblica. Muitas coisas têm entrado nos arraiais evangélicos que não são bíblicos. Pessoas precisam ser despertadas para esse dom para falar: opa, isso aqui é heresia. Está desconectado de Deus. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Nada a ver com Bíblia. Pega um texto fora do contexto e fala do que quer, levando a igreja a essa direção, aquela outra, mas é tudo heresia. Precisamos ter essas pessoas para discernir o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. E entre a influência de espíritos maus, porque tem pessoas que são carregadas desses espíritos e vêm para causar desordem, transtorno dentro do seio da igreja. Então, essas pessoas com esse dom de discernimento conseguem verificar isso, ter um olhar além daquele que eu tenho, que você tem. E olha quais são os bons anjos nos limites do reino de Deus sobrenatural. São as pessoas que identificam o que é certo e o que é errado. Cuidado, não vai por aí. Discernimento. Cuidado, sendo um espírito maligno. Vem para esse lado de cá. Os anjos bons. Tem essa facilidade de discernir entre o certo e o errado. A gente precisa ter mais pessoas assim. Diversidade de línguas. Agora pegou, né? Agora. Vou deixar até a abertura. Era justamente um dos dons que estava causando maiores problemas na igreja de Corinto. Eram os dons de língua. Por quê, irmão? Quando nós não somos maduros na fé, nós pegamos certos tipos de dons e queremos colocar ele como exibição. Nós somos meio exibicionistas, né? Nós queremos nos apresentar, nós queremos que as pessoas tenham um olhar para mim, olha para cá, presta atenção. A gente acha que isso é legal, é bacana. Sabe? Mas só que os crentes de Corinto estavam usando a palavra do Senhor para isso, para essa exibição. Diferente do propósito do dom, que é para quê? Edificação. Edificação. Então, quando nós somos maduros, nós utilizamos o dom para a coisa certa, para a edificação do corpo de Cristo. E não para o exibicionismo. Não para a pessoa achar que é mais espiritual do que a outra, porque fala em línguas, a outra não fala. Então, olha, eu sou mais espiritual do que você, está vendo como é que eu sou bom e você não é? Eu sou batizado nisso, você não é? Essas bobeiras, sabe, irmão? Só falando assim mesmo, que é umas bobeiras. Porque nós vimos que os dons servem para a edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoar o santo, para aperfeiçoar eu e você. Então, a habilidade de falar em uma língua estrangeira não previamente aprendida. É possível uma pessoa falar em língua assim? É possível. Porém, o que a Bíblia nos orienta? Que tenha interpretação, que nós vamos ver daqui a pouco. Se uma pessoa fala em língua, como o dom é para a edificação do corpo de Cristo, se ninguém interpretar, ela está edificando quem? Ela mesma. Não é o propósito do dom. Mas se alguém fala em língua e alguém interpreta, opa, aí tem a edificação do corpo de Cristo. Lembra que eu falei lá na frase? Nas coisas principais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Mas em tudo, amor. É essa a questão aí. Beleza? Para que a igreja ande o quê? Equilibrada. Maturidade. Tá bem? Sei que hoje está meio didático, isso aqui não é minha praia muito, mas vamos lá.
Interpretação de línguas. Quem pode ler aí? Vai você, Pedro. Consegue enxergar daí, parceiro? Claro. Então manda. A habilidade de interpretar línguas de tal maneira que outros entendam e possam ser edificados pela expressão. Então tem uma palavra-chave ali, edificados pela expressão. A habilidade de interpretar o que aquela pessoa está falando, aquela língua estranha. Para que possa fazer o quê? A igreja crescer, uma revelação, alguma coisa dessa. Então você vê, irmão, que a Bíblia ela é muito ajustada, ela é muito certa. Muitas das vezes nós é que fazemos as coisas que não devem ser, conforme a Bíblia nos orienta a fazer. Então nós precisamos ter essas pessoas aí para que a igreja seja edificada pela expressão das línguas estranhas. É tão interessante, irmão, essa questão das línguas estranhas, porque no livro de Coríntios, ele fala no capítulo 12 sobre línguas estranhas. E vai voltar a falar sobre línguas estranhas no capítulo 14. Vai tocar novamente no assunto. Pensei que ele fosse falar só de um, não, mas ele fala novamente no capítulo 14. Porém, no capítulo 13, tem um capítulo que fala sobre o que, irmãos? Amor, né? Mas por quê? Eu fiquei me perguntando, por que esse capítulo caiu logo no meio? Não podia botar mais para frente, não é não, pastor? Mas no meio, é que em tudo, irmão, nós precisamos do amor. O dom maior é o amor. Porque sem amor, você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode fazer tudo, mas sem o amor, não tem como. Aí ele coloca o 13 e vai explicar o dom de língua no 14, depois de ter colocado o capítulo 13 que fala sobre o amor. Então, irmãos, preste atenção nas coisas que Deus quer que você faça, que eu faça. Tem muita coisa para a gente estudar nessa questão de dom, muita coisa para a gente trabalhar. Em Romanos, são 3 cartas do apóstolo Paulo que falam especificamente sobre dons. A primeira é Romanos. Antes dele falar em dom, tanto em Romanos, Coríntios, como em Efésios, que são as cartas que ele fala sobre dons, ele dá algumas dicas. E isso me chamou a atenção. Ele não chega logo falando, ó, utilize esse dom, vocês vão receber esse. Ele dá algumas dicas antes. Quando ele vai falar lá em Romanos sobre os dons, ele fala assim, ó, pensem com humildade. Está vendo que o dom não tem nada de competição, de briga, de desavença, de que aquele é melhor do que o outro. Não, pensem com humildade. Ou seja, sejam humildes com o seu dom. Porque o seu dom tem um objetivo, é edificar o outro. É abençoar o outro. É abençoar o outro ser humano. Por isso que eu falei, não viva desperdiçando vida. Porque o crente que não abençoa ninguém, ele desperdiça a vida, irmão. Ele está aqui só para passar tempo. E a igreja não é um lugar só para ele vir no culto e ficar só aqui sentado, ouvindo uma mensagem, louvando a Deus e ir embora e daqui a pouco vir de novo. Não é. Você precisa abençoar alguém. Quem você está abençoando? Quem é a pessoa que você está edificando? Quem é a pessoa que você está colocando o seu dom para levantar ela, para edificar ela? Quem é? É você que tem que responder. Usem os dons. Vai falar lá em 12:6. Usem, utilizem. O dom não é para ficar parado, irmão. O dom não é para você se engrandecer. O dom é para você utilizar, para colocar em prática. Isso é muito sério, irmão. A gente precisa pensar sobre isso. Tem crentes aí com 30, 40 anos que não sabem o seu dom, nunca colocou ele à disposição e vão morrer assim. Nós estamos te dando a oportunidade para você mudar isso ainda. Eu quero saber, pastor, eu fiquei preocupado, eu não quero morrer sem abençoar pessoas, eu tenho um chamado, eu tenho para fazer isso, eu tenho para fazer aquilo. Então faça. Faça. Que o amor de vocês não seja fingido. Está falando sobre dom. Primeiro o amor, e que não seja qualquer tipo de amor, sem fingimento, sem traição. Um amor verdadeiro, autêntico. É esse tipo de amor que ele quer. Está transmitindo o dom, mas é no amor.
Eu estou preocupado contigo, minha irmã. Eu quero te abençoar, meu irmão. Eu quero que você seja edificado, minha irmã. Que seu amor não seja fingido. Em Coríntios ele vai falar também algumas questões antes de falar sobre o dom. Unidade na diversidade. Irmão, isso é tão difícil. Não é uniformidade. Não é todo mundo com o mesmo uniforme aqui, igual lá na tropa. Não é isso. É unidade na diversidade. São diferentes os dons, mas tem unidade. Irmão, onde tem dom precisa ter unidade. Aonde o dom está sendo distribuído, precisa unir. O dom em nenhum momento foi para a desunião da igreja, e é isso que tem acontecido muitas das vezes, porque a briga, a competição, eu sou melhor, tu não é nada. Isso é tudo balela. Não é o que a palavra de Deus diz. Mas unidade na diversidade, nós só encontramos quando temos o quê? Maturidade, ou seja, uma idade madura, equilibrada. E quando nós atingimos essa maturidade, pastor? Quando nós entendemos que é o amor que faz todas as coisas através do dom. E aí nós estamos indo pelo caminho certo. E não pela competitividade. Não por ser melhor ou não. Mas unidade na diversidade. Você consegue entender isso? Pensa num corpo. Tem a mão, que tem uma função. Tem os olhos, que tem outra função. Tem o pé, que tem outra função. Tem o braço, que tem outra função. Tem o nariz, que tem outra função. Qual dessas é a mais importante? Eu ia falar de uma função aqui, mas não vou falar não. Eu deveria falar, mas não vou falar. Não vou falar. Porque eu já falei num culto aqui que Deus ama até quem é capado. Certo ou não? Alguém lembra? Quando eu falei do eunuco. Eu sou o pastor que fala as coisas que não ficam perplexos, mas eu sou crente, fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo. Todo mundo quer ser mão, mas ninguém quer ser. Mas é necessário ser. É necessário, porque ele tem uma função de ser. Porque sem ele, nós estávamos perdidos. Eu não falei, mas todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe qual é, mas ninguém quer ser ele. Mas é diversidade. Está unido, ele não está no corpo? Ele está ou não está no corpo? Tá. Eu sei que muita gente, quando sai lá fora, vai perguntar: pastor, qual é aquele membro que o senhor falou? Eu falo no teu ouvido. Eu sei que muita gente aqui já descobriu qual é. Mas eu falo. Então, irmão, na diversidade precisa ter unidade. Ele está no corpo. Diferentes formas de servir. 1 Coríntios 12, 5. Diferentes formas. Maneiras diferentes. Eu não posso fazer o que o Cláudio faz. Eu não posso fazer o que o senhor Amadeu faz. Mas o senhor Amadeu está sendo bênção. O Cláudio está sendo bênção. O dom dele está servindo. Mas o dom que eu tenho é para servir também. Diferentes formas de servir. E qual é melhor? Não tem. Por quê? Porque o corpo todo está sendo edificado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, senhor Amadeu. Ele aconselha, o Cláudio evangeliza. Eu tenho palavras de conhecimento. E assim a igreja vai crescendo, vai sendo edificada, vai caminhando, irmão. Vai caminhando. A habilidade para realizar. A habilidade para ficar para ele, habilidade não, para realizar. Para colocar em prática. Irmão, agora você não vai ter mais desculpa. Ah, pastor. O pastor pegou pelo pé e falou que agora eu tenho que trabalhar. Eu não queria. Vai ter. Porque senão você desperdiça. Desperdiça? Desperdiça? Isso, desperdiça aqui. É você que escolhe. Escolheu, é você. Então, habilidade para realizar. Para encerrar, irmão. Lá em Efésios é muito interessante, antes de ele dar os dons de palavra, que é apóstolo, que é profeta, evangelista, pastores e mestres. Ele vai falar isso aqui, ó. Sejam humildes. Tenham boa educação. Sejam pacientes. Ele fala assim, ó, não priorize a você mesmo. E para fazer tudo isso,
tem a unidade com a fé, ou seja, com o corpo de Cristo. Rapaz, a Bíblia é linda, cara. A Bíblia é maravilhosa. Ele não fala de dom antes de falar sobre isso. Quer ter dom? Seja humilde. Quer ter dom? Seja. Quer ter dom? Seja. Quer ter dom? Não priorize você mesmo. Quer ter dom? Unidade da fé. É isso. Quantos querem ter dom aqui? Quantos? Quantos querem servir? Quantos querem botar o seu dom a serviço? Tinha muita coisa, mas já são 9h20, a gente vai varar a noite falando de dom aqui. Irmão, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Enquanto isso, os irmãos vão ministrar, depois ele vai encerrar. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Não sei mesmo. E eu também não estou muito preocupado com isso aí não. Mas eu nessa noite eu quero te dar a oportunidade para você não desperdiçar a vida. Não desperdice vida. Primeira questão aqui. Quantos aqui não precisam levantar a mão? Quantos aqui não sabem qual é o seu dom? Muita gente não sabe qual é o seu dom. Se não sabe, não tem como colocar em prática. Às vezes até coloca desapercebido. Mas muita gente não tem colocado porque não sabe. Mas aqueles que sabem, se não estão colocando a serviço, estão desperdiçando vida. Então a minha oração e a minha convocação a você agora é: não desperdice a sua vida. Talvez você tenha a palavra de sabedoria, de conhecimento. Talvez você tenha discernimento, fé. Talvez você tenha o dom de curar, o dom de realizar milagres. Talvez você tenha o dom de falar em línguas. Talvez você tenha um dom de interpretar. Eu não sei. Então coloca para a edificação do corpo de Cristo, sem guerra, sem briga, com tolerância, com amor, vivendo unidade, mesmo na diversidade. O teu dom não é maior do que o outro, nem o outro é maior do que o teu. Mas se você não colocar ele para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, você perde vida. E você deixa de abençoar pessoas. Não permita isso acontecer. Hoje é noite de você falar: Senhor, usa-me da maneira que tu quer. Senhor, usa para realizar o dom que o Senhor me deu. Tu me deste um dom, eu não sei qual é, me revela. Eu quero ser bênção na tua casa para colocar o dom em prática, em ação, a serviço do reino de Deus. Essa que deve ser a nossa oração. Enquanto nós estamos aqui, é isso que Ele quer. E eu quero pedir você, se você quer isso, vem cá orar comigo. Vem aqui. O pessoal fala assim: mas por que o pastor chama para mim na frente? É um passo de fé. Vai falar: pastor, eu quero. Eu quero saber qual é o meu dom e quero colocar a serviço do reino de Deus. Eu quero ser bênção, eu quero abençoar pessoas. Eu não quero desperdiçar vida. Eu quero que minha vida vale a pena ser vivida. E só pode valer a pena uma vida quando a gente encontra espaço para abençoar o outro. Quando a gente encontra espaço para falar: minha filha, vai. Minha filha, estou contigo. Vamos avançar. Baterista, vamos lá. Estamos firmes, vamos orar, vamos ler a Bíblia. O evangelho só tem sentido quando isso é feito. Fora disso, irmão, é o corona. Fora isso, é tempo perdido, é vida perdida, é desperdiçada. É sincero, é verdade. Você pode olhar. A nossa vida tem que ser exemplo de Jesus na prática. Jesus curou? Curou. Fez milagre? Fez. Discerniu muitas coisas, espíritos maus e bons? Sim. É a vida de Jesus. Porque Ele é a nossa referência sempre. Jesus é a nossa referência sempre. Se você quer, irmão, ter mais esse momento de entregar a sua vida, consagrar ela, saber qual é o seu dom, vem aqui à frente, nós estamos aqui para orar. Pode vir, eu estou esperando para a gente orar por você. Se você não quiser, também você pode ficar no seu canto.
canto e depois nós vamos orar, tá bom? Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente, por favor. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração. Diga isso pra ele. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a se tu olhares, Senhor, diga isso, pra dentro de mim, peça isso ao Senhor, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Você que está sentado aí, você pode estender uma das suas mãos para cá. Isso aqui é o povo que está dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero saber qual é o meu plano. Assim como Pedro orou, pedindo para que o Espírito Santo revelasse a cada servo e serva do Senhor o dom, eu quero me unir com Pedro nessa oração, para que você seja usado no serviço do reino de Deus, te dando um novo coração, como nós acabamos de cantar, para que você seja bênção na vida de pessoas que estão a esperar pela ação do teu dom na vida dela. Oh, glória! Isso é o Evangelho de Jesus. É prático, é o amor praticado. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu povo. Tu conhece cada um que veio aqui e por que veio. Tu sabes, Senhor, das necessidades, das lutas que o teu povo tem passado. Tu sabe como encontra cada coração, cada mente aqui. Alguns entristecidos, outros sem esperança, outros sem fé de permanecer e de continuar a caminhada, porque a caminhada não é fácil. As lutas ela vem, mas nós dizemos ao Senhor que nós não vamos desistir do Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua confiando em nós. O Senhor é o Senhor da segunda chance. O Senhor é o Deus que não desiste de cada um. O Senhor é o Deus que fala comigo, com o pecador: eu ergo a minha mão para ti, te levanto, te tiro daí. Nós muitas das vezes acusamos, mas o Senhor não. O Senhor perdoa. O Senhor continua a confiar em nós e derrama sobre nós, diante da tua misericórdia, o teu Espírito, e que nos enche a cada dia e também nos dá dons, para que nós coloquemos esses dons a serviço do corpo de Cristo. Pai, que isso seja uma verdade na minha vida primeiramente. Isso seja também uma verdade na vida desses que vieram aqui à frente com coragem, com fé. Não se preocuparam com o que as pessoas iriam pensar, mas vieram na relação que devem ter contigo. Isso é o mais importante, a intenção dos corações de cada um deles.
Pai, ajuda os meus irmãos a saberem quais são os seus dons, para que coloquem exatamente no princípio que o Senhor quer para ele nessa igreja ou em qualquer outro lugar desse país, desse mundo que precisa tanto de ouvir da tua palavra, Senhor. Abençoa os teus servos que aqui estão, Senhor. Guarda eles de todo mal, Senhor. Abençoa, acampa os teus anjos ao redor dele, dê pensamentos de paz, de alegria, encha os seus corações de esperança, de força, de renovo, porque eles são importantes para o Senhor. E que o Senhor use cada um deles poderosamente. Eu não sei o tempo, não sei o momento, tu sabes. Assim também como um dia o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje o Senhor, pela misericórdia, o Senhor tem me dado a oportunidade de brilhar a tua luz, Senhor, porque o teu nome que é glorificado. Que eles também brilhem a tua luz, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos qualquer obra maligna sobre a vida dos teus servos que aqui estão à frente. Nós repreendemos, ó Pai, qualquer intervenção do inimigo das nossas almas sobre essas vidas. Eles são Deus, eles pertencem ao Senhor. O coração deles estão ligados com Deus, Senhor. Eles são filhos e filhas do Senhor. E sobre eles, ó Pai, não há nenhum tipo de maldade, porque o Senhor estará a proteger os teus servos nessa noite. Pai, dê mente sã, corpo são, Senhor, e que eles possam edificar a cada dia a tua igreja com os dons que o Senhor vai revelar a eles, assim também como toda a tua igreja, Senhor, aqui reunida. Nós abençoamos, Senhor, o teu povo e dizemos muito obrigado por essa noite, Senhor. Que teu imensurável amor, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja todo o seu povo hoje aqui reunidos, e a igreja possa dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quer ser seu Senhor, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Todos juntos. Dá-me um coração igual ao teu.